Olha, a cara de pau do Flávio Bolsonaro foi tentar explicar por que foi na casa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, de tornozeleira eletrônica, e o jornalista Otávio Guedes destruiu a farsa ao vivo. Mente em cima de mentira. Ele não tem preparo para administrar nem loja de chocolates que faz lavagem de dinheiro. É a tal da moralidade deles, de mãos dadas com o crime. E o pior, na foto dos bastidores, o Sérgio Moro aparece de cabeça baixa, morrendo de vergonha. Fique comigo que vamos explicar essa hipocrisia. Que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, admitiu publicamente agora há pouco, após uma reunião com a bancada do partido dele, que se encontrou com Daniel Vorcaro logo depois de o ex-banqueiro deixar a prisão no ano passado, aquele período em que ele ficou com tornozeleira eletrônica. Segundo Flávio Bolsonaro, o encontro foi, abre aspas, para colocar um ponto final na história, fecha aspas. Vamos ver? Final de 2025 foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber, ter uma palavra final sobre o que é que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, que seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave. E, em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. É uma imagem que vale mais do que 1000 palavras, né? Porque tá ali o Flávio Bolsonaro, se a gente puder encher tela e mostrar só de novo a imagem, o Flávio Bolsonaro na frente, cercado de aliados que basicamente o colocaram, olha, explica publicamente e aqui nas internas, né, nos bastidores a gente vai te cobrar mais, porque tá todo mundo ali com cara séria, houve uma desconfiança e ela ainda existe, mas essa foi a explicação pública. Tá ali o Rogério Marinho, que é o senador do PL, líder da minoria e também coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, todo mundo ali atrás, meio que para dizer assim, a gente vai até ficar aqui do seu lado, mas vai ter essas condições, porque do jeito que foi, inclusive muito amador politicamente falando, não dá para continuar. O Flávio Bolsonaro procura Daniel Vorcaro no dia 16 de novembro de 2025, pedindo ali uma resposta em relação a parcelas que já não vinham sendo saudadas desde meses antes, aquele áudio de setembro já dá a medida. E faz aquela promessa de estou e estarei contigo, né? No dia seguinte, 17 de novembro, o Vorcaro é preso, né? Em São Paulo. E ele fica preso até o dia 28 de novembro, quando sai o habeas corpus. Essa entrevista do Flávio Bolsonaro dá a sensação, ele não diz isso, mas dá a sensação de que ele foi preso, foi solto imediatamente e ele procurou para romper relações, né? Pessoalmente, numa ida a São Paulo, que não é nem domicílio eleitoral, nem o local de trabalho de Flávio Bolsonaro. Domicílio eleitoral no Rio de Janeiro, trabalha em Brasília como senador da República. Então, ele foi a São Paulo visitar Vorcaro em casa, essa informação é relevante, né? Fui visitar foi na casa do Vorcaro em São Paulo, visitá-lo, pelo menos do dia 29 de novembro de 2025 em diante. Ora, o escândalo estava completamente na rua. E, Otávio, outra questão também é o seguinte, para pedir dinheiro, pelo menos o Flávio achou natural e fez isso, pediu dinheiro pro Vorcaro. Mas para dizer que não quer receber mais porque a situação do Vorcaro ficou complicada, aí tem que ir lá na casa dele sem nenhum registro, para poder dizer, olha, realmente eu não queria mais. A continuação do filme Dark Horse já está muito mais divertido, o Pinóquio. Porque o Flávio mente em cima de... É mentira em cima de mentira. Essa agora é risível. Ou seja, ele vai à casa do Vorcaro, o banqueiro bandido, ele vai na casa do bandido e diz que, ele foi lá porque se ele tivesse me avisado que a situação era grave, eu já teria ido atrás de outro investidor. Então nós temos o Rouanet da Shopee. O Flávio Bolsonaro é o Rouanet da Shopee. Ao invés dele fazer um patrocínio, buscar um patrocínio de forma profissional, técnica, dentro da lei, ele virou um Rouanet da Shopee. Vai tomar grana, vamos tomar grana ali. Eu estou dizendo desde o primeiro momento que esse áudio é áudio de tomação de grana. Não é áudio de busca de patrocínio. Visita com quem está com tornozeleira eletrônica não é para reclamar, para dizer que, poxa, eu não sabia. Então ele não tem preparo para administrar nem loja de chocolate
que faz lavagem de dinheiro. Quanto mais ser presidente da República com esse grau de ingenuidade, como é que se espera que uma pessoa que vai presidir uma nação vá visitar um banqueiro bandido de tornozeleira eletrônica e dizer para ele, pô parceiro, pô irmãozão, não me avisou que era grave. E agora eu não quero mais. Tem que ter assessoria. Pô, não tem um monte de policial, não tem um delegado frustreca, o bala dum-dum, não tem aquele bando de bancada lá de policial, de investigador para saber. Como é que ele vai na casa do banqueiro para dizer que ele reclamar que é o bandido agora que tem que avisar a um candidato da República que a situação é grave? É isso? Quando o Lula foi fazer campanha no Complexo do Alemão, disseram que o Lula era do Comando Vermelho, porque a área era dominada do Comando Vermelho. Então, se você vai na casa que é dominada por uma facção, você é da facção. Você vai na casa do Vorcaro e você vai reclamar que não avisou que a situação era grave. Então, você tem ali uma falta de simetria grave. Porque se ele foi colocar o ponto final no relacionamento, então acabou o contrato de confidencialidade. Acabou. Ele não botou ponto final, assim, acabou. Meu irmãozão, meu amigo, meu vendedor de coco, meu parceiro, acabou. Não tem mais nada entre a gente. Então, acabou. Cadê o contrato o quê? também dizendo isso? Olha, gente, acabou. Não tem mais nada. Agora eu posso falar, sim, tive uma relação contratual, mas não tem mais contrato. Ele está dizendo que acabou o contrato nesse encontro. Como é que na quinta-feira ele veio aqui na Globo News e disse que não pôde falar porque tinha um contrato? Então, acabou ou não acabou esse namoro, esse relacionamento aí? Esse namoro para produzir um filme, namoro no sentido financeiro, né? Enfim, e isso aí, agora eles vão começar também a divulgar a notícia para tentar se antecipar, para antecipar o que vem. Mas estão atrás, né? Então sempre, não, tá horrorosa. E tá o Sérgio Moro lá, a Flávia falou do sócio, tá o Sérgio Moro. Imagina se na Lava Jato alguém vai visitar o pivô do escândalo de tornozeleira eletrônica para dizer... Odebrecht. Oi? Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht sai da cadeia, tá de tornozeleira eletrônica, aí vai qualquer cidadão visitar, depois de tomar grana do Marcelo Odebrecht. Imagina o que o Sérgio Moro não ia fazer. E tá lá o Sérgio Moro com cara de paisagem. Então, realmente, é difícil. Vale a pena... Oi? Não, é porque você citou que eu mencionei o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, e a nossa equipe em Brasília apurou que ele esteve na reunião de hoje de manhã, mas não ficou para a entrevista coletiva, para o pronunciamento, para a foto. Exatamente, que é a foto para dizer, estamos aqui do seu lado. Só que tá todo mundo com a cabisbaixo, você citou o Moro, achei a sua analogia perfeita. E nessa imagem também tá lá o Moro, não nessa, eu acho que tem uma imagem maior, não sei se a gente tem, mas já está circulando nas redes sociais. Tem imagem maior. É, uma imagem mais ampla, em que tem o Moro olhando para baixo, com uma cara de, né, enfim, que parece triste, ou enfim, de consternação, que era uma expressão meio que de todo mundo, enquanto o Flávio falava dessa história, e que a gente coloca duas questões que eu quero jogar para você. Há ausências que dizem mais do que presença, e aí a Flavinha notou muito bem, a ausência do Sóstenes, sempre tão vocal, sempre tão aguerrido na defesa do bolsonarismo. A ausência ali diz muita coisa. E, finalmente, cara de certa incredulidade entristecida, a gente pode interpretar assim, do Rogério Marinho e de outros ali presentes, porque... Se nem o Flávio, que é o pivô disso tudo, está conseguindo se explicar, imagina para cada um desses parlamentares do PL, muitos candidatos à reeleição, candidatos a buscar uma vaga, o que eles vão conseguir explicar para os seus eleitores? Gente, vamos por partes, porque o roteiro desse filme de ficção da família Bolsonaro é de chorar de rir. Aconteceu uma reunião de emergência da bancada do PL e o senador Flávio Bolsonaro resolveu abrir a boca para a imprensa para tentar se justificar. E o que ele disse? Admitiu com a maior naturalidade do mundo que no final de 2025 foi até São Paulo, que nem é o domicílio eleitoral dele e nem onde ele trabalha, fazer uma visita íntima na casa do Daniel Vorcaro, logo após o cara ser solto e receber uma tornozeleira eletrônica. A desculpa do Flávio? Abre aspas. Fui lá para colocar um ponto final na história. Ele teve a coragem de dizer que foi reclamar com o banqueiro porque ele não avisou que a situação era grave. Dá para acreditar nisso? O sujeito quer presidir a nação, mas diz que foi enganado por um investidor e que precisava ir na casa de um cara monitorado pela polícia para romper um contrato de gaveta. É uma piada. Como disse o jornalista Otávio Guedes, o Flávio não tem capacidade de administrar nem aquela loja de chocolates que ele usava para lavar dinheiro. Quem dirá o Brasil?
Se fosse o Lula fazendo campanha na favela, a extrema-direita caía matando, dizendo que era conluio com o Comando Vermelho. Mas o senador da República ir na casa de um banqueiro criminoso que acabou de sair da tranca, aí para eles é gestão profissional de patrocínio de filme. É áudio de tomação de grana, isso sim. Mas o melhor de tudo, o que vale mais que 1000 palavras, é a imagem dessa coletiva de imprensa. O Flávio falando, e ao fundo, a bancada do PL com uma cara de enterro, parecendo que estava carregando um caixão. E quem estava ali, no cantinho, de cabeça baixa, tentando desaparecer? Ele mesmo, o ex-juiz suspeito, o paladino da Lava Jato, Sérgio Moro. O homem que destruiu a economia do país em nome de uma suposta moralidade, agora ali, escoltando o filho do ex-presidente que foi pegar dinheiro com um bandido de tornozeleira. Imagina se fosse na época da Lava Jato e alguém fosse visitar o Marcelo Odebrecht em casa de tornozeleira? O Moro mandava prender na hora. Mas ali ele estava com cara de paisagem, engolindo o sapo. E para fechar com chave de ouro o tamanho do desespero, cadê o deputado Sóstenes Cavalcante? Aquele que adora berrar no microfone da Câmara com discursos estridentes sobre moral e bons costumes. A nossa reportagem apurou que ele foi na reunião interna cobrar o Flávio, mas na hora de botar a cara na foto com a imprensa, sumiu. Deu no pé. Escondeu-se. A verdade é que a casa caiu. Nem os aliados aguentam mais o amadorismo e a sujeira dessa gente. Eles tentam se antecipar às notícias porque sabem que o que vem por aí é muito pior. Eles estão com medo porque sabem que essa mamata de posar de defensores da pátria enquanto negociam nos bastidores com o crime financeiro não cola mais. É o fim da linha para a farsa bolsonarista.